Vamos falar hoje para vocês sobre indicadores de desempenho dentro da hotelaria, tá bom? Bem-vindos aí ao canal Hotelaria Inteligente. Nesse vídeo hoje a gente vai abordar esse assunto que eu considero extremamente estratégico, né? Que falam como medir o desempenho, como mensurar o desempenho e a produtividade dentro do hotel nas mais diversas áreas. Legal? Então, por favor, não esqueça de compartilhar com pelo menos 3 pessoas esse vídeo. Dá o joinha aí para nós também e se inscrever no sininho, quando tiver um vídeo novo vocês vão ficar sabendo. Legal? Bom, vamos contextualizar um pouquinho rápido o que é, né, como é que funciona a questão dos indicadores. Os indicadores de desempenho, também conhecidos como KPIs, eles te dão possibilidade, eles te dão condições de você fazer um raio-x de como é que está indo a produtividade dentro da tua empresa. Tá? No nosso caso da hotelaria, ele te dá a condição de saber, em cada área do hotel, como é que a equipe está se desenvolvendo, está produzindo e como é que cada funcionário também está tendo a sua produção. Se a produção está sendo boa, não está, a produtividade, o desempenho dele está legal, está caindo, está sempre baixo, sempre médio, sempre alto. Então esse raio-x que os indicadores nos possibilitam, nos ajudam muito nessa questão de entender um pouquinho do desempenho desse todo. Tá? E o que nos ajuda, né, efetivamente dentro da gestão, os KPIs, os indicadores de desempenho? Número 1, na tomada de decisão. Tá? É uma ferramenta que eu considero, a gente sabe, estratégica para você poder fazer uma leitura do que está acontecendo dentro da tua operação e tomar uma decisão. Principalmente porque, como eu falei agora há pouco, essa decisão pode ser tomada de uma forma focada, então em determinada área, porque o KPI ele te permite você mensurar especificamente uma área ou uma equipe ou até uma função. Então, primeira coisa é a tomada de decisão. Segundo, otimização de processos. À medida que você vai trabalhando esses indicadores e você vai tendo essas leituras do que está acontecendo em cada área, você consegue otimizar muitas vezes processos, trabalhar esses processos de uma maneira muito mais dinâmica, muito mais prática, ganhando muitas vezes até tempo nesses processos. E terceiro, a questão da redução de custos, que eu acho uma coisa inevitável, né? Você otimizou processos, você está tomando a decisão certa, você consegue então, consequência de tudo isso, muitas vezes ter uma redução de custo em determinado processo, em determinada área. Então veja, só esses três itens que eu falei já justificam você estar trabalhando com indicadores dentro do teu hotel. Tá? Eu, particularmente, vejo uma oportunidade enorme dos hotéis menores, dos hotéis independentes, que não são aqueles hotéis gigantescos, com muitos apartamentos, com uma grande estrutura, terem indicadores de qualidade dentro do hotel. Terem indicadores de qualidade por área. E aí eu vou dar as dicas agora, como fazer, como implantar esses indicadores de uma maneira bem dinâmica, bem rápida, bem simples, implantar esses indicadores e botar eles para funcionar. Legal? Bom, primeira coisa, elaborar, né, compor esses indicadores por área. Vou te dar um exemplo, assim facilita mais. Vamos considerar a questão da manutenção. Você tem dentro da tua manutenção de hotel, seja com uma pessoa, com 2, seja com uma manutenção terceirizada, você consegue elaborar, compor 3, né, que a gente fala sempre, o ideal é 3 ou 4 indicadores por área. Falando da manutenção, vamos considerar aí como exemplo 3 indicadores. Então, um indicador que eu considero importante na manutenção como exemplo para vocês, né? Dentre todas as OS, as ordens de serviços emitidas pela manutenção, quantas foram atendidas? Então, 80 ordens de serviço no mês foram emitidas para manutenção. Dessas 80, quantas foram emitidas? Quantas foram atendidas? Desculpa. Foram atendidas 60? Poxa vida, não chegou no 100%, você tem 60 ordens atendidas de manutenção no universo de 80. Então você aí já tem um indicador. Legal? Bom, número 2, de todas as ordens atendidas de serviço pela manutenção, quantas foram efetivamente solucionadas? Quantas foram efetivamente resolvidas? Né? Quantas foram efetivamente resolvidas, solucionadas pela manutenção? Então esse é um outro indicador. E o indicador número 3, né, o indicador número 3 seria em relação às ordens geradas para manutenção que não foram atendidas por algum motivo
que diz respeito a situações externas. Seria um terceiro indicador. Sempre é bom a gente atentar pelo seguinte, pessoal, quando a gente vai criar um indicador de desempenho, a gente tem que ter um referencial. O que eu quero dizer com isso? Se você está se colocando, está se propondo a medir, a mensurar o indicador de ordens de serviço atendidas versus as ordens de serviços emitidas, né, você tem que ter uma referencial falando o seguinte, olha, de todas as ordens de serviço emitidas, eu quero que pelo menos 95% sejam atendidas. Então, o referencial para comparativo, né, para mensurar o indicador, é 95%. Um outro exemplo, né, na segunda opção, de 100% das ordens atendidas, você quer 100% de ordens solucionadas, 100% de problemas resolvidos, ou você quer 90% de ordens que foram atendidas com as situações resolvidas. Então, o teu referencial é 100% ou é 90%. Então, isso é imprescindível para que você possa fazer o comparativo. Porque no final do mês, quando você fizer toda essa coleta, você precisa comparar com alguma coisa. Tá bom? Passo número 2 é justamente a coleta. Então, fez a composição, criou os indicadores, distribuiu os indicadores por área. É importante muitas vezes tratar a questão dos indicadores com as suas chefias, com os seus encarregados, muitas vezes deixar eles participarem na criação desses indicadores. A partir do momento que esses indicadores foram criados, você implanta efetivamente eles. Você chama a tua chefia da área e fala, olha, a partir de agora nós temos esses indicadores e esses indicadores vão funcionar como parâmetro todos os meses para a gente poder avaliar o setor, por exemplo, de manutenção. Legal? Muito importante também, reunir o pessoal envolvido no setor e explicar para eles, olha, a gente está fazendo uma implantação de indicadores, esses indicadores vão ser o raio-x do setor de manutenção e a gente vai fazer reuniões mensais com todas as chefias, passando o resultado desses indicadores. Então, primeiro criou, segundo implantou, terceiro coletou. Todos os meses fazer a coleta desses indicadores, tá bom? No caso da manutenção, pode ser feita essas coletas de indicadores da manutenção de forma manual. Os grandes hotéis, as grandes empresas que trabalham com indicadores, já tem uma plataforma computadorizada, já tem plataforma toda automatizada e essas coletas elas são feitas todas automáticas. No seu caso, você está começando, né? Você está com um hotel pequeno, você tem um quadro de funcionários menor, faz isso tudo manual, pelo menos no começo, para você dar corpo para a coisa começar a funcionar, tá bom? Então fez a coleta normalmente ela é feita por cada chefia de área, então a manutenção, o responsável da manutenção faz a sua coleta, entrega para o gestor principal, a recepção faz a sua coleta, entrega para o gestor principal e dessa forma você recebe todas as coletas e junta todas as coletas para fazer a tabulação. Tá? Feita esse recebimento dessas coletas e feita essa tabulação, o último passo a ser dado é chamar as chefias e avaliar os resultados dessas coletas. Né? Ver em que nível percentual as coletas se comportaram em relação ao número percentual de referência. Para você saber, olha, a manutenção atingiu, na média, 90% dos indicadores. A recepção atingiu 80% dos indicadores. Isso é muito importante. É importante você sentar com o teu gestor, passar para ele o resultado dessas coletas, para ele depois poder fazer um plano de ação. Vocês veem que é muito simples, é de uma maneira assim, bem rápida, prática, vocês conseguem colocar isso em prática de uma maneira assim, bem direta, né? Isso vai trazer para vocês dentro da hotelaria, dentro do hotel de vocês, vai trazer informações que talvez vocês nem imaginem, porque vocês vão estar trazendo informações preciosas de desempenho de dentro da operação, de cada área, para a mesa de vocês e o melhor de tudo, vocês vão poder tomar providência junto com as chefias para melhorar esses índices de desempenho de cada área. Então é esse recado, essas dicas que eu queria dar para vocês hoje. Eu vou colocar junto aqui embaixo do vídeo, eu vou colocar algumas informações também de material de consulta para vocês poderem consultar
indicadores, tá? Minha recomendação, minha sugestão para vocês, comecem a trabalhar já com indicadores. Definam, por exemplo, 2 áreas, né? Começa, por exemplo, com recepção, que é um ponto nevrálgico do hotel. Pode começar a segunda área como manutenção. Começa com esses 2. Faz uma elaboração de 3, 4 indicadores para cada área. 3, 4 indicadores para manutenção, 3, 4 para recepção. Bota para rodar, começa a fazer as coletas e você vai começar a ter as informações. Isso vai te dar até um gás para você poder implementar isso nas outras áreas. Joia? Obrigado então por estarem com a gente. Vamos continuar com os vídeos aí todas as semanas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.